Alexandre, você não é macho? Você não é macho? Você não diz que eu sou covarde de fazer as coisas aqui dos Estados Unidos? Pseudo juiz, você não é macho? Um regime com assessoria de imprensa, inclusive, que reagiu. Né? Aliás, a Globo reagiu. Eles estavam achando graça, né? A Globo também estava achando graça. Eu achei que o clima era de festa e tranquilidade no Supremo, no regime, no governo Lula, na Faria Lima. Parece que todo mundo estava tão certo da impunidade. Agora está todo mundo, why so serious? Né? Por que tão sérios? Brinca um pouco mais agora, pessoal. Leva a sério, não. Bem-vindos agora ao custo Moraes. A tarifa Moraes e o custo Moraes. Vejam, coloca aí para mim o William Bonner, assessor mor do regime. Bota aí para mim, só um pouquinho de William Bonner. O americano Donald Trump deu início hoje a uma fase sombria nas relações entre os Estados Unidos e o Brasil. Ele tornou pública uma carta dirigida ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que anuncia a aplicação de tarifas de importação de 50% sobre produtos brasileiros. E por motivos ideológicos, como as ações no STF sobre Jair Bolsonaro e sobre as chamadas Big Techs. Atenção! Início de uma fase sombria nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Começou ontem. Rapaz, você sabe que eu não vi o Jornal Nacional. É interessante isso, do ponto de vista de jornalismo, né? Porque o jornalismo, ele tem que dizer à sociedade o que está acontecendo. Ele tem que contar para a sociedade o que é relevante. Até hoje, até ontem, nunca o Jornal Nacional tinha repercutido nada que tinha acontecido até agora. Não falou de uma audiência que eu participei no Congresso, não falou de uma carta do Chris Smith, não falou de nada. Até ontem, esse assunto brotou no jornalismo, padrão Globo de jornalismo. Brotou ontem. A imprensa inteira falava sobre o assunto do mundo, até o New York Times. E brotou ontem no jornalismo de qualidade. E por isso talvez tenha começado ontem para o William Bonner, esse sim, um pseudo-jornalista, porque finge que é um jornalista objetivo, mas é um jornalista de opinião, então é pseudo. Consegui pegar. Cara, tem um mosquito nesse negócio desde ontem, já passei rádio. O cara é Highlander. Mas não. Pro William Bonner não começou quando o pseudo-juiz, pro pseudo-jornalista William Bonner, não começou quando o pseudo-juiz Alexandre de Moraes colocou um cidadão americano em um inquérito ilegal e sigiloso para ele ter se recusado a cumprir a ordem de censura, não. Não começou ali. Também não deve ter começado quando o Alexandre determinou por razões políticas que uma plataforma de tecnologia americana devia ser suspensa no Brasil. Também não começou para o Jornal Nacional quando ele saqueou uma empresa americana que não tinha nada a ver com a história do X só para pressionar o Elon Musk a pagar as dívidas milionárias que ele tinha inventado. Para o William Bonner, nada disso é o início de uma fase sombria nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Imagina, o Rumble está banido do Brasil, mas isso não é sombrio, isso é normal. E há de quem vá contra isso, porque quem vá contra isso é ideológico. Eu, aliás, quero saber, se for para ser coerente, vem aqui para mim. Alexandre, você não é macho? Você não é macho? Você não diz que eu sou covarde de fazer as coisas aqui dos Estados Unidos? Pseudo-juiz, você não é macho? Então agora, já que você está investigando Eduardo Bolsonaro e a mim por obstrução de justiça, vai lá, seja macho. Coloca o Donald Trump no inquérito. Aliás, se quiser ser coerente, tem que colocar o Donald Trump no inquérito, decretar a sua prisão preventiva e pedir à Interpol que o coloque na difusão vermelha. Ora, a lei não pode valer para um e não valer para outro, não é, Alexandre? Você não é macho? Não é aplicação? O Brasil não é o país da lei? As instituições não estão funcionando? O Supremo Tribunal Federal não é cheio de autonomia? Deixa eu perguntar um negócio, Alexandre, rapidinho aqui, só entre nós de novo. Olha aqui para a lente da verdade do Clodovil. Por que você não ordenou até agora a suspensão do Truth Social? Eu tô vendo o Alan dos Santos falando no Truth Social normalmente. Tá fazendo live,
Por que até agora você não determinou o bloqueio do Truth Social no Brasil? Não, na verdade, por que até agora você não mandou nenhuma ordem para o Truth Social? Por que até agora... Eu tô lá no Truth Social, tá todo mundo lá. Inclusive, recomendo a vocês, ainda tem o QR Code aqui do Truth Social. Baixem o Truth Social, pô. É legal pra cá, aqui, ó. Tem aqui, ó. Baixa você, Alexandre, você vai ver, é legal pra caramba. A gente tá falando várias coisas lá, antidemocráticas, essas coisas todas. Capricha, pô. Mete bronca. Não é machão? Talvez não seja tão machão assim, né? Talvez ele seja aquele covarde que ataca os mais fracos. Ou quem ele acha que é mais fraco. Então eu concordo com a premissa que a gente está passando por um período terrível, sombrio, mas o que os fatos mostram é que esse período foi iniciado pelo pseudo-juiz Alexandre de Moraes e mantido em parceria, de maneira absolutamente acessória, com o pseudo-sóbrio Lula, apoiado pelo pseudo-jornalismo da Rede Globo. Trump voltou à presidência, e isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas, e muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude.